Bom, meninos, a aula do dia 23 foi a aula que eu pedi, aquela videoaula de resolução de exercício, lembra? Então, se você copiou e respondeu 3 exercícios daquela aula, pronto, já conseguiu sua nota referente a essa aula. Já no dia 25/3 foi a aula de exercício, né? Foi aquela, agora é sua vez de praticar. Na número 1, falava assim: o gráfico ao lado mostra a solubilidade de um certo sólido em água em função da temperatura. Uma mistura constituída de 30 gramas de sólido e 50 gramas de água a uma temperatura inicial de 80 graus Celsius foi deixada para esfriar lentamente e com agitação. A que temperatura aproximada deve começar a cristalização do sólido? Bom, pelo gráfico dá para ver que a 80 graus Celsius eu tenho uma solubilidade de 70 gramas de soluto por 100 gramas de água, que é meu solvente. Só que o enunciado pediu para eu ver em que temperatura eu consigo essa solubilidade. 30 gramas de sal para 50 gramas de água. Mas perceba que no eixo Y do gráfico eu não tenho 50 gramas de água, eu tenho 100 gramas de água. Então, que número que eu multiplico 50 para conseguir 100? Multiplico por 2. Lembra que toda equação que eu mexo de um lado eu tenho que mexer do outro, lá na matemática básica? Aqui é a mesma coisa. Se eu multipliquei os 50 por 2, eu tenho que multiplicar os 30 por 2 também. Então, 30 vezes 2, 60 gramas de sal por 100 gramas de água. Com isso, eu consegui a minha medida do eixo Y. Agora, eu vou ter que achar esse encontro de pontos. Onde eu tenho 60 graus no eixo Y, quando eu encontro a minha reta, né? Vamos chamar de reta. Essa curva, né? Onde eu encontro essa curva, melhor falando. Eu encontro essa curva na temperatura de 70 graus Celsius. Na número 2, observe o gráfico a seguir. A quantidade de sulfato de césio capaz de atingir a saturação em 500 gramas de água na temperatura de 60 graus Celsius em grama é aproximadamente. Pelo gráfico, eu consigo que a 60 graus Celsius, meu coeficiente de solubilidade é 220 gramas do sal de césio, sulfato de césio, por 100 gramas de água, que é o meu solvente. Só que eu não quero 100 gramas de água, eu quero 500 gramas de água. Em 500 gramas de água, eu sei a quantidade de sal que eu preciso? Não sei. Se eu não sei, eu chamo de X. Regrinha de 3 básica, né? Multiplica cruzado. 100 vezes X, 100x. 220 vezes 500. Então, 100x é igual a 110.000. Então, x é igual a 110.000 dividido por 100. Então, meu x é igual a 1.100 gramas desse sal. Certo? Número 3. Evapora-se completamente a água de 40 gramas de solução de nitrato de prata saturada sem corpo de fundo e obtém-se 500 gramas de resíduo sólido. O coeficiente de solubilidade de nitrato de prata para 100 gramas de água na temperatura da solução inicial é... Então, eu tenho meu coeficiente inicial, que é o quê? 15 gramas do nitrato para 25 gramas de H2O. Perceba que essa fugiu da regra, não tenho 100 gramas de H2O. Eu quero descobrir quanto de sal eu consigo em 100 gramas de água. Então, se eu não tenho, se eu quero descobrir, eu chamo de X. Regrinha de 3 de novo. 25 vezes X, 25x. 15 vezes 100, 1.500. X é igual a 1.500 dividido por 25, que é igual a 60 gramas do sal. Já na questão número 4,
Sabe-se que o cloreto de sódio pode ser obtido através da evaporação da água do mar. Cloreto de sódio é o sal de cozinha. Analise esse quadro em que está representada a concentração de 4 sais em uma amostra de água do mar e a respectiva solubilidade em água a 25 graus Celsius. Na letra A está pedindo qual dos sais é mais solúvel em água. O sal mais solúvel em água é o NaBr, o brometo de sódio. Por quê? Ele é mais solúvel. Porque na terceira coluna aí eu tenho que a solubilidade dele é 1160, é o maior número. Então, se ele possui o maior número, é a maior solubilidade por gramas de água, por litros de água. Letra B. Quanto de NaCl será necessário para criar uma solução saturada com 5 litros de água? Bom, o NaCl ele possui um coeficiente de solubilidade de 357 gramas por 1 litro, por litro. Então, se eu não quero em litro, eu quero 5 litros, eu vou chamar de X a quantidade de sal. Regrinha de 3, 1 vezes X, X. 357 vezes 5, 1.785 gramas.